Depois de 400 anos depois do dilúvio, Deus chama Abraão para ser o fundador de uma nação. Que nação é essa? A nação de Israel. Amados irmãos, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai daí, mas tem uma coisa, eu vou te dar nada por enquanto. Sai daí. A única garantia que você tem é que eu sou contigo. E a mesma garantia que eu tenho hoje, você nessa noite, é que Deus está contigo. Glória a Deus. Essa garantia que você sai daqui com a bênção nas suas mãos. Assim como o Senhor falou comigo no meu coração, com muito temor diante de Deus, pastor Paulo. Com muito temor de Deus, igreja do Senhor. Quando eu estava aqui, o Senhor disse para mim: tem pessoa aqui que vieram buscar uma bênção de Deus. Meu Deus. Eu falei: Senhor, que não seja o meu coração, tenha misericórdia de mim. Deus disse para mim: tem pessoas que vieram aqui para levar uma bênção grande. Mas também tem pessoas aqui que o Senhor disse para mim que precisa tomar uma decisão diante dele. Ou toma ou não toma. A Bíblia diz que não tem dois caminhos, ou é Deus ou não é. A Bíblia diz que Deus, quando chama Elias, ele olha para aquele monte de profeta e acaba e diz assim: até quando é Acabe? Você vai seguir a outros deuses. Que dia você serve a Baal e de noite a mim? Decide, ou você me serve ou não serve. Pessoas aqui hoje nessa noite que precisam tomar uma decisão. Glória a Deus. Assim como eu fiz naquele dia, tome a sua decisão hoje. Glória a Deus. Não diário para amanhã, porque pode ser que você não tenha oportunidade. Que Deus fala. E a Bíblia diz que Abraão sai de Ur dos Caldeus, que era a terra onde ele morava, e sai com a sua parentela e Ló vai atrás dele. E a Bíblia diz então que quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele passa por Arã. Arã era uma terra desconhecida também aos olhos de Abraão. E se nós atentarmos ao contexto da história, a Bíblia diz que Abraão andou 1.500 quilômetros para sair da terra de Ur dos Caldeus até chegar à Palestina. Eu fico imaginando com os meus olhos: Senhor, além de um homem largar o pai, largar a parentela, porque quando a Bíblia diz que a cultura dos judeus, quando um pai morre, automaticamente você recebe o carro, recebe os gados, recebe tudo que tem lá. E a Bíblia diz que Abraão abriu mão de tudo isso para obedecer a voz do Senhor, para ele ter uma bênção diante de Deus. E a Bíblia diz que ele caminha 1.500 quilômetros. Eu disse: Senhor, eu tenho misericórdia. Daqui da minha casa, lá em Minas, é 840 quilômetros. De carro eu gasto 10 horas. Imagina 1.500 quilômetros. É 2 vezes ir daqui em Minas Gerais e voltar a pé, irmão. A pé. É ter fé. Servir a Deus é ter fé, não é para Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo tem que ter amor no coração, pastor Paulo. Não é porque você é bonzinho que alguns têm que ver que não. É porque tem que ter amor no coração e fé de que Deus é na vida dele. Aleluia. Tem muitos cristãos que, eu nem sei porque estão entrando nesse caminho agora, mas tem muitos cristãos que obedecem mais ao pastor do que a Deus. Não tem íntima em comunhão com o Senhor. Qualquer coisa está na barra do pé do pastor. Pastor, tem misericórdia de mim, o diabo está atrás de mim. Irmão, tenha fé. Deus é contigo. Deus é a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico observando que fé que os irmãos teus, que a Bíblia diz que tem fé para o Senhor agradar a Deus. E que nós viemos servir de exemplo como Abraão foi, porque a Bíblia diz que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele saía sem direção, sem nada para comer. Sem nada, ele não tinha nada, a ponto dele parar no Egito. E a Bíblia diz que ele fala com a mulher dele, que era bela e formosa, e diz: olha, chega lá, quando o faraó automaticamente ele vai olhar e vai ver que você é muito bela, e vai querer tomar você e vai me matar, porque eu sou marido, ele não vai querer maldição para ele. E a Bíblia diz que ele fala assim: olha, então você não fala a verdade, fala que você é minha irmã. E chega lá e ela diz assim: olha, eu sou irmã. E eles pegam aquela mulher e a Bíblia diz que as pragas caem sobre o faraó. Abraão chega para ele e diz assim: mas que é isso, homem? Você está ficando doido? Você me dá a tua mulher, que negócio é esse? Toma aqui o teu gado, toma aqui a tua mulher e sai daqui. Porque ele sabia que a mão de Deus era com Abraão. Olha, Deus escolheu Abraão para ser uma grande nação de Israel. Por isso que eu vejo muito nos dias de hoje algumas pessoas nos jornais estão falando que alguns têm que se levantar contra Israel. Ai daquele que se levanta contra Israel. Israel é uma nação escolhida por Deus. Amados, e o que eu quero dizer aqui nesta noite hoje para os amados irmãos, com muito temor no coração. Abraão, ele aceitou a chamada do Senhor primeiro, porque Deus falou no coração dele.
Tem muitos que dizem que são ateus, mas a Bíblia, ela nos relata que todos nós, quando nascemos, recebemos uma revelação de Deus sobre a nossa memória. E nós sabemos que Deus é Deus. E tem muitos ateus dizendo que Deus não existe. Como é que é ateu dizer que Deus não existe, se quando ele erra, ele já sabe que ele errou? Isso aqui é Deus acusando o coração dele. Já teve homens que virou para mim, eu sou ateu e não acredito nesse Deus que você está falando. Eu falei, é? Então quando tu erra, a Bíblia diz que Abraão ele também recebeu e ele tinha um espírito missionário. Ter espírito missionário é levar a palavra do Senhor, é ter coragem, é ter fé de sair do meio da nossa parentela por amor a Jesus Cristo. Eu já chorei na minha cama e disse, Deus, um dia eu quero voltar para Minas Gerais. E o Senhor fala, só quando eu quiser. Só quando Deus mandar. Caso contrário, eu vou ficar aqui até quando Deus mandar. Aleluia. Meu coração estava lá, mas o Senhor disse para mim, não é aquele lugar. Eu vou tirar você daí para mim te abençoar e você vai fazer a minha obra. Glória a Deus do Senhor nesse dia de hoje, amados irmãos. Cuidado com os lugares onde nós andamos. Talvez não é esse lugar que Deus escolheu para você. O lugar que Deus escolheu para você é muito melhor do que Glória a Deus. Aleluia. que Deus tem para você são coisas melhores. Glória a Deus. A Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém pode fechar. Glória a Deus abre ninguém fecha. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Aleluia, O Senhor tem uma palavra para a igreja do Senhor dizendo para que você abra os seus olhos, atenta ao que o Senhor está falando, para que vocês possam andar nos caminhos que Ele manda. Glória a Deus, aleluia. Não desvie dos caminhos que Deus tem mandado você ir, meus amados irmãos. Aleluia. Faça o que Deus tem mandado. Glória a Deus, Peça a mão de aleluia. você. Glória a Deus, Jesus. Abraão é chamado para formar uma grande nação, para ser testemunha da unidade de Deus em meio ao idolatria universal. Quando Deus chama Abraão, ele diz, olha Abraão, quando eu vou fazer de você uma grande nação, ele está dizendo, não que só você vai ser a grande nação, é que através de você vai ser milhares e milhares de pessoas que vão ser abençoadas. Irmãos, se nós atentarmos ao contexto da história, através dessa promessa que Deus fez a Abraão, hoje eu e você estamos aqui hoje por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão. Aleluia. Porque ele foi obediente ao Senhor. E a Bíblia diz que ele então obedece ao Senhor, a nação de Israel foi feita. Mas se nós observarmos o contexto da história, a Bíblia diz que o povo de Israel ainda assim não obedeciam a Deus. Sabe o que eu aprendo com esse contexto dessa história? Que muitas vezes nós precisamos entender o que Deus está falando conosco através do nosso vizinho, através do nosso irmão, através do nosso pastor, através do nosso colega de trabalho. As oportunidades vêm e as oportunidades são Deus que dá. E muitas vezes nós jogamos fora e perdemos a bênção por causa de poucas coisas. Eu sou prova disso, amados irmãos. No dia que eu cheguei aqui, que eu pisei em São Paulo, depois de uma semana, Deus usou uma profeta e Deus falou comigo. E essa profeta sabe quem é, pastor Paulo? A minha sogra. Ela profetizou para mim há 5 anos atrás. Não sabia que eu ia ser o genro dela depois de muitos anos. Eu nem imaginava. E hoje eu conto para ela tudo que ela falou para mim. Disse o Senhor assim para mim, meu servo, eu tenho visto a tua solidão. Deus sabia que não queria sair de Patinho. Eu disse, Deus, o meu coração está lá. Mas Deus disse para mim, meu servo, eu tenho uma promessa na tua vida e eu tenho que cumpri-la. E para isso se cumprir, você tem que sair da onde eu quero, para que você vai para onde eu estou te mandando. E o Senhor disse para mim, meu servo, eu tenho visto o teu sofrimento. Eu tenho visto o teu clamor e quantas vezes você tem chorado. O Senhor disse para mim, olha, continua na minha presença, continua me buscando, não largue a minha lei, anda nos meus caminhos e eu te abençoarei. E mais, quando tu pedires em meu nome, tudo que tu pedires, assim eu te darei. Glória tu terás a Deus. uma bênção na Aleluia. tua mão, tu serás grande e levará a minha mensagem e muitos se converterão aos meus caminhos através disso. Glória a Deus, Jesus. E eu disse, Senhor, será que tudo isso mesmo? E Deus me ensinou com o Espírito Santo depois de uma semana. Eu comecei a entender que as promessas de Deus, muitas vezes, tem pessoas que Deus tem pressa. E nesse dia, Deus tinha pressa comigo.
É assim, o mesmo momento em que ele falou comigo no sábado, no outro sábado ele me batizou com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas que Deus quer mudar a história dele hoje. Aleluia, Jesus.